consciência, e consciência tem a ver com a água. Entre o céu e a terra está a água. E esta água, como reflexo que une os dois mundos, digamos assim, esse mundo da matéria densa, das formas, e o mundo da matéria, da energia, onde as formas não são condensadas em matéria. Entre as duas está a água. E nós trabalhamos, eu digo nós porque somos muitos. Eu trabalho com a professora Maria do Socorro Ibanez. Desde 2003 nós temos um projeto que se chama Água como Matriz Pedagógica. E esse projeto, ele partiu, digamos, desse nosso... Antecede a isso, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu já trabalhava com essa questão da água um tanto antes disso. E eu estava convencida, como estou, né, de que a água é um elemento matricial de todo um processo educativo para a liberdade. Uma educação que não trabalha com o controle, mas com a tomada de consciência de cada ser, da sua missão, do que se sente destinado, que isso é uma escolha de cada um, a fazer. E uma verdadeira educação ambiental, uma educação para uma relação diferente com a água, ela não pode prescindir de escutar o próprio elemento. E essa escuta do elemento água me fez compreender muita coisa. E daí, a primeira tomada de consciência nossa é de que a água, ela é matriz e ela é aprendiz ao mesmo tempo. O tempo todo, a água, pela sua flexibilidade, ela aprende na relação com as rochas, com o solo, com as margens do rio, com os novos elementos que chegam, a água se mistura, se transforma. Isso é uma relação de aprendizagem. Toda aprendizagem é uma relação de receber algo que vem de fora, né, e que se processa internamente e que gera uma mudança nas pessoas. Então, todo ser sabe, todo ser aprende. Esta é uma teoria inclusive com bases na biologia de Santiago do Chile, que todo ser é aprendente. Não existe nada no mundo que não aprenda, senão não viveria. Porque aprender é necessário para viver. E a água é esse elemento que o tempo todo, pela sua capacidade de adaptar-se, de acolher o que vem de fora, mas ao mesmo tempo manter o seu fluxo, a sua dinâmica, ela é um ser aprendente. Mas ela também é um ser que ensina, porque ela retém na sua memória tudo que passa perto dela. Então, que nós conhecemos, trabalhamos com a homeopatia, os florais, etc., são medicinas e muitas outras medicinas, porque a água está muito presente nas medicinas tradicionais, nos banhos termais, nos escaldapé, nas compressas, né? Além do trabalho que a homeopatia faz, que é de colocar uma determinada substância, os florais também trabalham desta maneira, e diluir essa substância numa quantidade de líquido, e até o momento que essa substância desapareça e não seja visível em nenhum microscópio. Ou seja, ela desapareceu teoricamente. Entretanto, o que acontece, e para isso acontecer, para a água aprender, a água precisa se movimentar. A água parada morre, a água parada não aprende. E daí, na homeopatia, o que acontece? Essa dinamização da água é o movimento. Então, pelo movimento, a água guarda na memória, né? E guarda na memória a substância, mesmo quando ela não tem mais resíduo nenhum. E aí que ela vai curar mais. É muito interessante a homeopatia. Quanto mais diluída uma substância, se usa para tratamento de choque. Você quer uma melhora rápida? Você vai usar aquela substância diluída em uma quantidade muito grande de água. Então, tudo isso nos fez compreender, no projeto Água como Matriz Pedagógica, que a gente tinha que observar esse elemento. Observar como ele se comportava. Observar
para que a gente pudesse trabalhar com os nossos aprendizes, com a nossa comunidade de aprendizagem. Uma das primeiras coisas, por exemplo, nós estamos sentados aqui. Mas se a gente ficar muito tempo sentado, vai ter um momento que a gente não vai reter mais as coisas, não é? A gente vai ficando cansado de estar sentado. E essas águas se tornam menos sensíveis, vamos dizer assim, às informações que estão chegando. E nossas escolas continuam assim, né? A gente põe uma criança sentada 5 horas por dia. Antes era 4. Depois os educadores chegaram à conclusão que precisava de 5. Eram 180 dias. Depois os educadores acharam que precisava de 200. E assim sucessivamente, a gente vai aumentando o tempo de permanência na escola. E o mais engraçado é que isso não tem gerado os resultados que a gente espera da educação. É muito comum a gente ouvir dizer, mas o meu pai ou a minha mãe fez até tal curso e tem uma capacidade, um conhecimento menor. Ou a gente vai perceber, por exemplo, que os povos, vou falar dos povos indígenas que estão presentes aqui nesse momento, me antecederam na fala, e que têm uma capacidade de observação, de entender como são os processos da natureza e viver, né? Se nós não estivéssemos perturbados tanto, eles são capazes de viver com abundância, com felicidade, que ainda são capazes de ter, e manter aquele território, né, em condições para todas as outras gerações que sucederam. 500 anos, 1000 anos, quer dizer, formas de vida realmente sustentáveis. E a gente imagina como é que eles aprenderam, que processos foram esses. Um processo de observação, caminhando, olhando as coisas, observando, vendo quanto tempo demora para crescer, o que faz, não é, crescer mais rápido, quando cresce mais devagar, a que horas eu posso cortar determinada madeira, quando eu posso colher determinada folha ou raiz para a cura, né? Então tudo isso são processos de aprendizagem, né, que eu acho que a gente não pode ter a petulância de pensar que somente a ciência produz conhecimento. A ciência é um tipo de conhecimento, sem dúvida muito importante. Não quero dizer aqui que não seja da maior importância, mas precisamos saber que tem outros tipos de conhecimento que nos levam à relação de sustentabilidade e de felicidade, de ser feliz sem ter tanta coisa. Hoje, se a gente fizer o exercício de sair um dia sem dinheiro na rua, já é complicado, não é? Um dia, eu vou sair hoje sem dinheiro, pego todo o meu dinheiro, boto no lado, vou sair. E aí, isso parece que é impossível. Inclusive, meus amigos xinguanos, quando eles chegam aqui, eles falam isso. Aqui é muito bom, mas aqui é muito ruim também. É muito ruim também, porque a gente precisa sempre ter dinheiro no bolso. Se não tiver dinheiro, a gente morre de sede na rua. Não é engraçado? Né? Com água custa R$3. Realmente isso nos faz pensar. Então tudo isso nos levou a um projeto que trabalha com essa dimensão da água, de uma ecopedagogia da água. Ecopedagogia que trabalha no sentido do fluxo, da abertura para o estrangeiro, para o que vem de fora. Mas, ao mesmo tempo, não significa que eu vou acolher o outro, que ele perca a sua identidade. A água nos diz que, mesmo diluída numa certa quantidade, a identidade do elemento se vê reforçada. Não é interessante? Quando existe acolhimento e amor, a possibilidade de permanência da autoridade é muito intensa, muito maior. Outra coisa que a água nos ensina também é uma pedagogia do fluxo e da liberdade. Né? É aquela pedagogia que não preciso controlar, porque eu tenho confiança que um ser em estado de liberdade e com um ambiente amoroso, ele vai dar certo. Não tem como ele não dar certo. Vai funcionar. Né? Eu acho que aqui eu estou falando, tem educadores nessa sala que certamente já sentiram isso, como os ambientes acolhedores são capazes de transformar a relação de aprendizagem numa comunidade viva, vibrante de aprendizagem e que é capaz de se
se afastar e continuar repercutindo aquele conhecimento. No Água Matriz, depois de 10 anos, nós fizemos uma pesquisa. E a nossa surpresa foi que aqueles que fizeram o Água Matriz em 2003, né, portanto, há quase 10 anos, a pesquisa foi feita há 8 anos, essas pessoas relataram como uma aprendizagem inesquecível. Tinha declarações como passagem de um portal, algo de novo se abriu. E a minha vida não foi mais a mesma. Tem mágica? Não tem. A grande mágica é esta confiança na capacidade de todo ser aprender e ressignificar aquela nova aprendizagem a partir da sua vida pessoal. E esta é uma aprendizagem da água. O que acontece? Todos nós fomos água. O que é hoje rocha, um dia foi líquido. E o que é hoje líquido, um dia será rocha. Isso é um trabalho da água. Mas todos os seres passaram pela água e cada ser saiu. Meu colega Caiapó, meu amigo irmão Caiapó, falou aqui de que somos diferentes, cada um é diferente, mas tem algo que é tudo igual, né? Que é tudo igual. E a água é assim, todo mundo vem da água como elemento primordial, básico da vida, e um vira borboleta, o outro vira mosquito, o outro vira lobo-guará, o outro vira ser humano como nós. A forma líquida é a forma de toda a criação. Isso significa que a água é educadora que respeita a natureza de tudo que ela educa. Tudo vai aprender a ser o que deseja e o que é destinado a ser. Essa foi uma outra grande aprendizagem. Uma outra foi a capacidade das brechas. Então, o que a água acontece? Prendeu ali, prendeu aqui, ela quer sair, ela vai encontrar um jeitinho, não é? De seguir seu fluxo. Então, essa aprendizagem é muito importante. Tem momentos que a gente sente que se a gente for numa resistência, a gente não convence, a gente não transforma. Tem momentos que é preciso também ser água de cachoeira, né? Se despengar de lá com força. Tem momentos que o rio precisa transbordar para entrar às margens, né? Para se renovar. Né? Tem momentos que é preciso isso. Mas é preciso muito ser capaz de trabalhar nas brechas. Não deixar de agir, mesmo que pareça difícil. O mestre Paulo Freire dizia, se todo dia você fazer o possível daquele dia, um dia você vai descobrir que fez o impossível que você pensava há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. E essa é uma aprendizagem da água. Eu, então, sei que essa sensibilidade da água também está ligada à escuta. Quem escuta dentro do nosso ouvido precisa de uma gotinha de líquido lá dentro para que escuta esse processo. Então, veja, muitas vezes nós não escutamos mais nada hoje. Nós escutamos aquilo que nós já sabemos e nós quase completamos a frase do outro. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente está tendo uma mania de completar a frase do outro porque a gente tem pressa, né? Muita pressa. Isso não é escuta, até porque o outro, o meu amigo de hoje, pode não ser exatamente igual amanhã e possivelmente não será. Ninguém se banha nunca no mesmo rio. O rio é novo todo dia. E as pessoas são novas todo dia. Né? E isso é uma escuta que a água poderia nos ensinar a fazer. Por ela saber que ela se renova constantemente, até pelo ciclo da água, não é um ciclo tão interessante. Então a água, esse ser também misterioso, que é o único elemento que se apresenta em 3 estados. No sólido, no líquido e gasoso. E na permanência desses 3 estados, tem um estado síntese, que é um estado de graça, um estado de abertura da água, um estado de acolhimento da água. Então, de repente, aquela água que estava mais suja, ela sobe, né? Ela sobe, ela evapora. Lá em cima ela se purifica. Vocês sabem que a água é capaz de poluir? Não, lá de cima ela não desce poluída. Quando ela vem, as partículas que estão soltas no ar, que ela pode absorver, mas ela desce purificada. Né? E aí ela volta. E aí novamente ela se infiltra, ela escorre, rega o vale e ela se infiltra. Ela se infiltra e nessa infiltração o que acontece
mesmo essas impurezas, elas vão sendo depuradas pela areia e pelas rochas, até que em um determinado momento, por uma sorte de pressão, ela volta, né, e volta como água de nascente, água boa de beber, né, para que haja o bem viver. Então, esse processo também é um processo nosso muito importante na educação. A gente precisa dar tempo para que as águas se renovem, para que algo evapore, volte de novo, e principalmente aqui vem a questão da infiltração da água, do inconsciente, que esse inconsciente vai ficando poluído. Certamente o inconsciente de uma criança e o inconsciente de uma pessoa de mais idade se modifica por essas coisas que são retidas como ressentimentos, que não são de alguma forma transformadas nesse ciclo da água. Então, um bom trabalho, esse ciclo da água, de uma educação profunda, uma educação para a paz, uma educação que é capaz de ter remanso, deixar um tempo de pausa. A gente às vezes quer saber se o estudante aprendeu aplicando uma prova logo depois que ensinou o assunto, né? E aí, mas o que aprendi mesmo fica muito mais tempo depois. Então, muito mais tempo depois, aquela aprendizagem, depois que ela se remansa, depois que a turbulência passa, é que a gente é capaz de perceber, como o trabalho da consciência reflexiva, do espelho, o que é que a gente foi capaz de aprender. Então, tudo isso tem nos ensinado a água, e a gente faz formação de professores a cada ano. Todo ano a gente recebe no Água Matriz 30, 40 professores que passam, trabalham conosco um tempo, e a gente trabalha essas dimensões simbólicas da água, mas sem esquecer de trazer informações novas. Foi uma coisa, não sei quem nos falou de manhã, foi o Jair, da importância de trazer novas informações, que muitas vezes a gente faz errado porque a gente não sabe. Então, a água também é a senhora dos encontros. Preciso que águas se encontrem, águas diferentes, águas que se emendam, né? E se emendam mais ainda, chegam até o oceano. Mas essa capacidade de olhar de fora também é uma aprendizagem da água. A gente não pode ficar sem receber esses conteúdos que chegam. Então, a Água Matriz, aqui tem um amigo, Paulo Salles, ele sempre trabalha conosco no Água Matriz como professor. Então, a gente trabalha todos os aspectos da água possíveis, legislação, a questão da agricultura, da ecologia mesmo da água, dos ecossistemas, a água em espaços urbanos, como se comporta. Tem 20 temas básicos, a agricultura. Eu não vou me adentrar porque eu acho que a praia dele vai ser esse trabalho com a cultura, né? E depois desse tempo a gente tem uma roda de conversa, de bate-papo. E essa roda de bate-papo é o momento de até que ponto aquilo repercutiu no grupo. É claro que quando ela se passa logo depois tem uma repercussão. Às vezes no final do curso a repercussão é outra, né? E essa tem sido a nossa aprendizagem do Água Matriz. Os nossos estudantes da universidade vão trabalhar com as crianças das escolas esta mesma dimensão, mas a partir do conhecimento que eles têm, porque eu descobri, eu acho que todo mundo já sabe disso, mas eu fiquei muito surpresa de ver como é que os nossos jovens de 18, 19 anos são muito mais eficientes para trabalhar os temas com as crianças do que nós, porque a linguagem, uma questão de linguagem, uma questão de proximidade. E as crianças amam a chegada daqueles jovens que vão trabalhar na escola. E ainda tem outra coisa bonita, que é olhar aqueles jovens e pensar, também eu posso ir para a Universidade de Brasília, que é a universidade pública. Então eu preciso também, essa proximidade de escola, de universidade com escola, ela é muito, muito especial. Então a Água Matriz tem sido isso, buscando esse encontro de jovens, trazendo novos saberes, e as pessoas gerando seus novos projetos. E até então o que a gente foi capaz de perceber é que é uma aprendizagem em profundidade e que permanece viva como água boa de bebês, né? E isso me comove muito, e eu fico pensando assim, que esse caminho é um caminho importante para cuidar da água, não é? Que diante de tanta ganância, não é?
Nós dizemos, queremos uma universidade que some os controles, os monumentos, os patrimônios que são contemplados. Além de bem comum, é preciso se tornar um bem-querer. E eu acho que essa dimensão afetiva na relação com a água, com que nós começamos a nossa jornada da tarde, com Teodoro nos trazendo essa lembrança tão linda da água na bacia, com os flamboyants, não de flamboyant, o bougainville, né? Uma flor, uma rosa. Né? Essa lembrança é uma lembrança do bem comum. Então, dentro de água, para que a água como bem comum seja cuidada, a gente precisa transformá-la também no bem querido. Muito obrigada.